Deus, glória a Deus. Pode se assentar, queridos. O tema da palavra, vivendo o sobrenatural. Vivendo o sobrenatural. A palavra é poderosa. Como é bom nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Deus está construindo algo nesses dias. Nós ouvimos a palavra sobre Deus é bom, a bondade de Deus. Ouvimos a palavra sobre vivendo igreja. Ouvimos a palavra sobre resolver todas as pendências que nós tínhamos para viver algo novo, algo sobrenatural. Falamos no discipulado sobre o espírito de inconstância. Ele vem na vida das pessoas quando o coração está dividido. E nós temos que lutar com esse espírito para entrarmos num mover sobrenatural de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre vivendo o sobrenatural. Mateus 22, 29 diz: respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você ler um pouquinho esse versículo do 23 ao 31, você vai perceber que os saduceus estavam questionando a respeito da ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. Então Jesus, ele vai trazer uma declaração: nós erramos porque falta conhecimento. Mas na verdade eu quero trazer uma palavra para você nesta noite, não um conhecimento à letra, porque a letra, ela não tem o poder de transformar a nossa vida. A Bíblia, ela é escrita, ela é um livro, ela é um manual, mas só que ela pode ficar na escrita. Se você ler a Bíblia com logos, você vai ter uma Bíblia como qualquer outro livro. Mas se você ler a Bíblia através da palavra rema, a palavra rema, ela vai transformar toda a sua realidade no mundo espiritual. Então, nós precisamos entender que o conhecimento das Escrituras tem o poder de nos libertar. O conhecimento tem o poder de mudar o nosso interior. Por isso, não ler a Bíblia apenas por ler a Bíblia, mas ter uma intimidade com Deus. O versículo, a Bíblia, ela tem que ser revelada no seu espírito, para não ser um livro qualquer. Você pode ouvir muitas mensagens, você pode ouvir pregações sobrenaturais, mas ela nunca transformar a sua vida. E hoje, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a nossa realidade. Por isso, o conhecimento das Escrituras sagradas dá a base doutrinária que precisamos. Por isso que nós precisamos mergulhar na palavra, mergulhar no nosso devocional. E você escancarar a Bíblia, e você ver verdades, o propósito. Às vezes você aceita Jesus, você é salvo, e você fica na salvação, não se desenvolve. Não tem prática da palavra, não tem poder de Deus na sua vida. Então o mais importante é você ter o conhecimento, não ter um conhecimento apenas de milagres, daquilo que Deus faz, porque o mais importante das nossas vidas não é receber milagres. Milagres são fundamentais, e eu vou falar um pouquinho como nós podemos viver no nosso dia a dia de uma maneira sobrenatural. Mas o maior milagre que Deus quer fazer é o novo nascimento, é mudar o interior, mudar a nossa perspectiva do terreno, não viver para a terra, mas viver para a eternidade. E quando Deus abre a nossa mente para o conhecimento, a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento, não estuda a Bíblia, não conhece verdades, não conhece sobre salvação, sobre justificação, sobre santificação, sobre pecado, sobre o Espírito Santo, sobre a volta de Jesus. Está alheio ao propósito eterno de Deus. E nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Eu falei aqui, brincando
no domingo que Deus poderia nos levar, e uma amiga nossa de São Paulo, 40 anos de idade, pastora, fez o louvor da igreja, ministrou, foi para casa e Deus levou. Então, nós precisamos estar envolvido nessa atmosfera. Eu não quero colocar medo no seu coração, que medo, não, eu quero colocar uma certeza que você tem que ter na sua vida, essa graça de você herdar a vida eterna. Você é uma vida eterna, você tem um plano celestial, que não acaba, que não termina aqui nessa terra, mas é construído para a eternidade. Então, conhecer as Escrituras fundamenta as nossas vidas, alicerça as nossas vidas, para nós passarmos por tempos difíceis, para nós passarmos por situações que nós não gostaríamos de passar. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Mas que ânimo que nós vamos ter se nós não estamos fundamentados na palavra? Se não tem firmeza naquilo que você crê? Você precisa ter uma crença bem fundamentada para você suportar os tempos difíceis. A sua família pode ficar enferma, você pode ficar doente, você pode passar por um momento difícil, mas se você está fundamentado na palavra de Deus, vai ter a manifestação do poder sobrenatural de Deus na sua vida. Vai haver algo sobrenatural. Por isso, o primeiro poder que nós recebemos é de ter um novo coração, é um novo nascimento, uma nova autoridade, um coração regenerado. Mas Deus dá poder para você vencer. Eis que lhes dou poder e autoridade para pisar na cabeça do inimigo. A igreja tem autoridade. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós temos que ter fundamento e ter essa palavra revelada no nosso coração, para não ficar apenas uma palavra escrita e uma palavra logos. Deus quer trazer algo no seu coração nesta noite. Deus quer trazer clareza no seu coração nesta noite. Por isso que a vida cristã normal, deve ser vivida no nível natural e sobrenatural. A nossa vida cristã, ela deve ser vivida no plano natural e no plano sobrenatural. Ela tem que ser vivida no plano ordinário e no plano extraordinário. A Bíblia, ela tem revelações profundas. A verdadeira vida cristã, ela deve apresentar diariamente conhecimento da Bíblia. Diariamente conhecimento. Então tem que estudar. A irmãzinha procurou eu, domingão, falando assim, eu pus ler a Bíblia esse ano, e no quarto dia já parei. Nós somos indisciplinados, é verdade. Para você ter uma busca, para você se apresentar diante de Deus aprovado, não apenas ouvir uma mensagem, mas buscar esse conhecimento diário, através da palavra, e aí então nós iremos ter essa autoridade, esse poder, autoridade, que só vem através do nome de Jesus. Esse nome é maravilhoso. Esse nome tem poder. Agora, o que nos impede de viver essa palavra e experimentar o poder de Deus na prática? A nossa tradição, a nossa religiosidade. Faça uma autoanálise na sua vida. Quanto tempo você gastou nesses 3 dias, segunda, terça e quarta, na presença de Deus? O que Deus falou para você? Você sabe que eu ouvi uma frase do pastor Douglas Gonçalves. Ele falou assim, que o seu quarto secreto, o seu devocional, tem que ser mais impactante do que um culto. Aquilo que você recebe na sua casa deveria ser mais impactante do que aquilo que você recebe na igreja. Mas para nós termos esse nível de revelação, nós temos que ter essa experiência diária. Por isso, conhecimento, e conhecereis a verdade vos libertará, é ter uma experiência íntima com Deus. Não é ler Bíblia, não é ler livros, é você provar e ter uma experiência com Deus, até o ponto de Ele mudar a sua realidade espiritual.
Então nós temos que equilibrar o conhecimento das Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Às vezes temos muito conhecimento intelectual, nada de poder nas nossas vidas. Não é? Nada. Então Deus quer fazer o quê? Deus quer equilibrar conhecimento. Eu sempre falo para os meus filhos, quer ter uma vida poderosa em Deus? Não mergulhe na Bíblia apenas. Não mergulhe em livros apenas. Se você se propor ler a Bíblia meia hora, ore meia hora. Você não pode trazer todo esse conhecimento na sua mente, no seu raciocínio humano. Você precisa cultivar no Espírito a palavra. E o que traz essa realidade no seu espírito é a oração. Tem que mergulhar em oração. Amado Espírito Santo, me revela. Gastar tempo na adoração, mergulhar na presença de Deus. Então você vai ter a manifestação dos céus na terra, você vai ter um crescimento com qualidade, a igreja vai se multiplicar. Por quê? Porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Então a vontade de Deus para nós, para os seus filhos, é que nós vivamos naturalmente o sobrenatural. E o que é viver naturalmente o sobrenatural? Será que tudo aquilo que nós lemos na Bíblia ficou no passado? Será que aquilo que os grandes homens de Deus alcançaram ficou lá no passado? Será que Deus não faz mais nada no presente? Será que Deus não realiza mais nada na nossa geração? Então nós temos muitos exemplos de homens que viveram naturalmente o sobrenatural de Deus. E o nosso desafio é viver o sobrenatural de Deus todos os dias, nessa intimidade, nessa revelação com Deus. Nós temos a experiência de José do Egito, interpretando corretamente o sonho de Faraó. É fácil interpretar? Sonho. Todo mundo sonha. Todo mundo tem sonhos. Sonhar é algo natural. Interpretar o sonho de maneira correta é algo sobrenatural. Uma revelação de José para Faraó colocou ele na posição de governador. Mudou o estágio da vida dele da noite para o dia. Por quê? Porque é algo sobrenatural. Ele falou para Faraó: 7 anos de vacas gordas, muita fartura, muitas bênçãos, mas virá 7 anos de vacas magras. Né? E você precisa escolher um homem sábio para governar. Cara, o que Faraó falou? Cara, você é o cara, porque você fez algo que ninguém do meu governo conseguiu. Sonhar, todo mundo sonha, mas entrar nessa atmosfera de milagres, de algo sobrenatural, só Deus pode fazer. Só Deus pode realizar. Deus pode te dar algo sobrenatural da noite para o dia, mas você precisa entrar na dimensão do sobrenatural de Deus. Andar sobre as águas, ninguém anda, só anda no sobrenatural. Não é? Fazer descer fogo do céu e consumir holocausto, água, lenha, só andando no sobrenatural. Mas para isso nós precisamos ter esse nível de intimidade com Deus. A Bíblia está recheada de homens que andaram naturalmente no sobrenatural, e a igreja, ela é chamada a viver naturalmente no sobrenatural. Por que nós erramos? Porque nós não temos fundamentos corretos. Por que nós erramos? Cara, errar não é bom para nós. Errar fere, errar machuca, errar atrasa a nossa vida. Você poderia estar lá na frente, nós poderíamos estar lá na frente, mas nós erramos. E por que nós erramos? Porque a nossa natureza é uma natureza caída, e nós somos propensos ao erro todos os dias. Por isso nós precisamos mergulhar na palavra, para a palavra endireitar o nosso caminho, trazer direção para a nossa vida, fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Então a igreja do Senhor, quando nós nos reunimos, é para ter uma transformação, ganharmos vidas, provarmos novo nascimento, uma nova mentalidade, mas para que você também possa provar na sua vida diária do sobrenatural de Deus. Deus quer fazer algo neste ano.
Deus quer fazer algo sobrenatural, mas nós precisamos entender algumas questões da palavra, renovar a nossa mente, perdoar, tirar todas as mazelas dos nossos corações. Também nós temos a experiência de Moisés na sarça que ardia, mas o fogo não a consumia. O fogo queimar capim e árvores é natural. Tudo é natural. Porém, o fogo pegar uma árvore e não consumir as folhas, e o Senhor Deus falar com Moisés no meio da sarça ardente, é sobrenatural. O chamado que Deus fez para Moisés não foi um chamado natural, foi um chamado sobrenatural. A sarça não se queimava. Êxodo 3:1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, Moisés estava fugindo nesse tempo, estava no deserto, fugiu do Egito, e Deus estava preparando Moisés para algo sobrenatural. Moisés começa a ter uma experiência, olhou para aquela sarça, diz a Bíblia, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E olha que diz a Bíblia, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Cara, como que meu coração arde de ver um homem sendo chamado por Deus de uma maneira sobrenatural, libertador de Israel, libertou quase 3 milhões de pessoas. Quem poderia libertar quase 3 milhões de pessoas se não tivesse uma experiência sobrenatural? E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Meu irmão, Deus quer fazer coisas diárias nas nossas vidas. Deus quer fazer coisas diárias. Você sair pela rua e você liberar o poder de Deus que está dentro de você. Você levar as vidas à salvação, ao novo nascimento, é um chamado, mas tem que ter uma revelação, libertar esta cidade do Egito, libertar esta cidade das garras de Satanás, libertar esta cidade de um destino eterno. Tem que ter uma experiência. Quem não tem experiência não sai do lugar. A chama tem que queimar na sua vida, essa paixão por Deus, por vidas, por ganhar, por fazer discípulos, por abrir célula. Mas por que nós somos travados? Porque nós não temos a revelação, não conseguimos ouvir Deus nos chamando, não temos uma experiência, então nós ficamos limitados nos nossos conflitos e problemas. Moisés tinha tantos problemas, mas quando ele ouviu o chamado de Deus para a sua vida, e esse chamado abriu portas para algo sobrenatural na sua vida, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, quando Deus leva o povo para o deserto, vê a perseguição, vem Faraó, não tem saída, mas aí Deus faz algo sobrenatural na vida de Moisés de novo. O nosso relacionamento com Deus é algo natural, sim, mas para você agir no sobrenatural, quando eu entro no meu quarto secreto, é natural, não tem sobrenatural ali, mas de repente Deus nos leva ao sobrenatural. Moisés era íntimo de Deus, Deus falava com Moisés, e quando ele chega diante do seu desafio, diante do mar vermelho, Deus fala para Moisés, porque você está parado, você vai marchar, pega o seu cajado, pega esse bastão que você tem na sua mão aí, bata no mar, e o mar vai se abrir, e eles passam a pé enxuto, e é algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Êxodo 14:15 diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim?
Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levante o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, para que eles passem no meio do mar em seco. Ah, meu irmão, isso é algo glorioso. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, olha lá, algo sobrenatural, algo que Moisés não poderia fazer. Sobrenatural é aquilo que só Deus pode fazer. Eu não sei qual é o seu limite, eu não sei qual é o seu mar vermelho, eu não sei qual é a sua crise, eu não sei aonde você está, eu não sei qual o beco que você está sem saída, mas você pode ver a palavra do Senhor, estendeu a mão, eu tenho a palavra. A palavra, a Bíblia, é o meu bastão, é o meu cajado, essa palavra tem autoridade, né? E diz a Bíblia, então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, né? E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se, e o mar, que se tornou terra seca, as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Aleluia. Mas você acha que para por aí o sobrenatural de Deus? O chamado de Moisés a sarça. Deus abre o mar vermelho, eles passam. Eles chegam no seu destino, do outro lado. Aí você começa a ver experiências do povo de Israel. Eles veem o maná do céu caindo todas as manhãs, na porção certa para cada pessoa. Na porção certa para cada pessoa, cerca de 3 milhões de pessoas foram alimentadas de uma maneira sobrenatural por Deus durante 40 anos. E aí o nosso coração se abala porque nós estamos passando uma crise. O nosso coração, ele se entristece, nós recuamos, nós desistimos do chamado, nós paralisamos, porque nós estamos em crise, porque as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos. Aí você vê a Bíblia dizendo que Deus supria o povo de Israel. Deus não é o mesmo Deus, a Bíblia diz, eu não mudei, eu não mudo, eu permaneço o mesmo Deus, eu sou o mesmo ontem, hoje, sempre serei o mesmo Deus. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, a verdade, ela entra no nosso coração de uma maneira sobrenatural. Eu posso experimentar o mesmo milagre que eles viveram no passado hoje, porque o nosso Deus, ele é contínuo, ele não muda. Sentir fome é natural. É natural. Sentir fome é natural. Não é natural? Porém, cair pão do céu na porção certa para cada pessoa, todos os dias, é sobrenatural. A Bíblia diz assim que Deus deixou escrito tudo aquilo que aconteceu no passado como exemplo para nós vivermos essa verdade. Deus quer que você viva esta verdade, Deus quer que você conheça Deus na experiência. Moisés conhecia Deus na experiência, Moisés era íntimo, Deus falava com Moisés. Deus quer falar contigo hoje, amanhã, no seu devocional, no seu dia, tomando banho, fazendo comida. Deus quer se revelar à sua vida, mas eu preciso estar com os meus ouvidos espirituais abertos para entender o seu chamado, aberto para ter provisão de Deus diária na minha vida, aberto para não viver ansioso, aberto para não viver preocupado, aberto para não viver inseguro, mas confiar que Deus cuida de nós, Deus cuida da sua vida, Deus cuida da sua família. Êxodo 16:4 diz, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Para cada dia Deus tem uma porção para você, para que eu ponha à prova se ando na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Êxodo 16:21, colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Aleluia. Aqui eu aprendo um segredo. Qual é o segredo?
viver na dependência de Deus. Se você não viver na dependência de Deus todos os dias, meu irmão, o povo de Israel vivia na dependência diariamente de Deus. Ele sabia que todas as manhãs Deus supriria a sua necessidade. Deus quer suprir as suas necessidades, mas eu tenho que ter essa revelação, olhar para a cruz e ver e ter uma experiência profunda com Ele. Mateus 6,11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso, Deus não vai deixar faltar nada. Deus não vai deixar faltar nada. Para você entrar nesse nível de revelação, você precisa ter experiências. Agora, para você ter essas experiências, vai precisar de dias que você não vai ter nada. Na verdade, para nós vivermos algo sobrenatural, tem dias que você vai ter grandes necessidades. Mas quando você tiver grandes necessidades, você vai olhar para a Bíblia e você vai dizer: o meu Deus, Ele é maravilhoso, Ele operou no passado, Ele opera hoje e vai operar amanhã. O meu Deus é fiel, a sua palavra é digna de confiança, e eu quero ter esta revelação, eu quero ser íntimo, eu quero conhecer, eu quero viver algo sobrenatural. Um sabadão chegou em casa uma pessoa às 6 horas da tarde, e essa pessoa sempre nos abençoa, faz 20 anos que ela nos abençoa, mas ela está passando por uma crise financeira medonha. Eu falei: não é possível. Eu pensei comigo: será que ela não veio trazer uma bênção para nós hoje? E papo vai, papo vem. Ela falou assim: eu sou muito rica, mas eu não consigo usufruir tudo isso, estou passando um momento difícil, mas está aqui a minha semente para vocês. Ela não deu para mim não, porque ela gosta da pastora. Aleluia. Eu falei: Deus, isso é uma prova da fidelidade de Deus, porque no momento que nós vamos resolver uma questão, cara, Deus mandou. Eu não pedi naquele dia, mas quando ela bateu na porta de casa, eu falei: algo sobrenatural vai acontecer hoje. Não é possível uma coisa dessa. Agora, quem vive nesse nível? Quem já passou por experiências. Quando eu fui chamado para o ministério, o pastor falou assim para mim: eu vou te pagar um salário mínimo por mês, tá bom, meu filho? Eu falei: tá bom. Nós tínhamos um único que nós pagávamos parcelado, R$280 por mês nós pagávamos. Ele falou: é aquilo que eu posso pagar para você, pode ser, pode, tranquilo. Eu comecei o meu chamado como porteiro, abrindo e fechando a igreja, e limpando o banheiro. Algo sobrenatural, enchia o nosso coração. E aí a Luciana ficou grávida. O que ela ficou? Grávida. E ela falou assim: como eu gostaria que o parto do Rafael fosse com o meu médico, mas custava R$3.500. Para quem ganha um salário mínimo, R$1.100. Aí numa noite, eu lembro assim, falei: amado Espírito Santo, tu sabes que nós somos fiéis a Ti. Porque nós temos que fazer oração sincera. Falei assim como Ezequias um dia virou o rosto para a parede e orou, e pediu algo, uma cura, eu peço uma provisão, não para mim, mas para o meu filho que vai nascer. Você não sabe o que aconteceu. Provisão, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é só você pedir. Agora, quem vive nessa atmosfera é quem já provou de um milagre sobrenatural. E o cara entrou na nossa casa às 7 horas da manhã, colocou embaixo da nossa porta R$3.500. E foi embora. E nós pagamos o parto do Rafael. Então, a nossa vida, ela tem que ter essa experiência de milagres. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é fiel. Mas você precisa conhecer. Então, mas como você vai conhecer um Deus tão grande, tão maravilhoso, se você não tem necessidade? Como você vai conhecer um Deus que cura se você não passa por enfermidade? Como você vai conhecer um Deus que supre a sua necessidade se você nunca tem necessidades? Então essa experiência não é a letra, não é você ler, mas é você mergulhar em Deus, é você rasgar o seu coração. Diz a Bíblia, Êxodo 16:35, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos.
40 anos até que entraram em terra habitada, comeram mané até chegarem aos limites da terra de Canaã. Deus tem um maná do céu que está sendo derramado todos os dias. Agora olha, algo sobrenatural. Algo sobrenatural. O maná caía de madrugada. Quem não levantasse de madrugada não tinha maná. Sim ou não? Quem quisesse comer maná teria que levantar cedo. Então, se eu quero ter uma experiência sobrenatural com Deus, tem que acordar cedo. Na verdade, eu estou mudando o meu ritmo de vida. Troquei os meus horários. Horário de manhã, dormir mais cedo. Ontem eu fui dormir 3:30 da manhã, 6:30 eu estava em pé. Vamos orar. Isso tem mudado a minha vida, tem mudado o meu nível de... É melhor para a família. A Luciana é da noite, eu sou da noite, ela é do dia, então vamos alinhar. Fica melhor. Ficamos mais produtivos. Sim ou não? Meu corpo ainda está acostumando, mas é bom. Todos os dias. É um sacrifício. Hoje é um sacrifício. 6 horas, 7 horas da manhã nós oramos. E como tem sido bom, eu quero convidar você para se ajuntar a nós, orar em concordância, fazer sacrifícios. Não é? Romper limites, buscar maná fresco do céu. Buscar esse alimento diário para a sua vida, você ser alimentado. É bom você orar em casa, mas quando a igreja se reúne para orar, meu irmão, quando a igreja se reúne para clamar, para buscar ao Senhor, algo sobrenatural acontece. Pedro estava preso e a igreja se reunia para orar, para clamar, para buscar, e orava intensamente, orava fervorosamente, o coração ardia e de repente um milagre acontece. A gente começa a orar e pensa que da noite para o dia as coisas já vão mudar, mas não é assim. Leva-se tempo, leva-se meses, leva-se anos, leva-se décadas para algo acontecer, mas eu não posso parar, eu preciso continuar. A Bíblia está dizendo, olha, o mesmo maná que eu dei para o povo de Israel, é o mesmo pão que eu quero dar à igreja todos os dias. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, venha, então satisfaça e tenha prazer na presença de Deus. Eu sou o pão vivo da vida, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Então, se alimente nele, sacia sua fome nele, busque o sobrenatural todos os dias, não se canse, derrame o seu coração, deixa tudo de lado, aquilo que impede, deixa o egoísmo, deixa a vaidade, deixa a soberba, humilha seu coração, rasgue o seu coração, porque Deus quer fazer algo sobrenatural. Deus quer fazer algo sobrenatural, Deus quer encontrar famílias, pessoas que estejam aliançadas, compromissadas com uma verdade absoluta da palavra, porque assim Deus vai manifestar o seu poder sobrenatural. Pessoas se uniram 10 dias, clamando, de repente, algo sobrenatural acontece. Pedro, numa única mensagem, 3.000 almas se rendem ao Senhor, 3.000 vidas se rendem, no poder, na autoridade do nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, esse é um Deus maravilhoso. Sentir sede é natural, não é natural? Porém, a água brotar da rocha todos os dias é algo sobrenatural. Ter sede é natural, mas Deus prover a água da rocha para 3 milhões de pessoas, não é uma pessoa, mas 3 milhões de pessoas, e eles beberem e saciarem, é algo sobrenatural. O meu coração enche de alegria, o meu coração, ele ferve quando eu começo a ler essas verdades da palavra. Ele é maravilhoso. Respondeu o Senhor a Moisés, Êxodo 17, passa diante do povo, porque o povo estava murmurando, o povo estava reclamando, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Aleluia. Aleluia, Jesus é água viva, Jesus é água viva,
1 Coríntios 10, 3 diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando nós estamos aqui, nós estamos bebendo de Cristo, comendo de Cristo, se alimentando de Cristo, para você viver algo sobrenatural. Jesus é a fonte de água viva, venha a Ele, beba, venha, beba, sacia a sua fome, sacia a sua sede, venha, tenha prazer, entre na presença, mergulhe nele. Essa é a palavra, é simples. Agora, a disposição é outra coisa. Ter na mente, eu preciso orar, mas nunca ora. Ter na mente, eu preciso ler a Bíblia, mas nunca lê. É uma coisa. Agora, ser disponível para fazer é uma outra questão, é viver o sobrenatural. É entrar na experiência de milagres todos os dias, todos os dias, todos os dias. Diga todos os dias. Todos os dias. Deus quer fazer milagres todos os dias. Amém, queridos? Todos os dias. A presença do Senhor. Diga a presença do Senhor. A experiência do cuidado de Deus para com os filhos de Israel. Com a nuvem de dia, com a coluna de fogo de noite. O Espírito Santo ensinando. As suas roupas e calçados não se envelheceram durante 40 anos. Caminhar, alimentar-se, vestir, calçar é natural. Né? Calçar é natural. Estou com fome, come. Quero caminhar, caminhe. Porém, as roupas e calçados não se envelhecer durante 40 anos, e os pés não incharem, é sobrenatural. Não é sobrenatural? Neemias 9:19 diz, Neemias 9, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia. Estava guiando, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste, deixa eu mudar aqui, aqui. Eles concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e a água lhes deste na sua sede. Desse modo o sustentaste durante 40 anos no deserto, e nada lhes, as suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. O Senhor é o nosso bom pastor. E nós vamos ver nessa dependência do cuidado do Senhor. O Senhor nosso Deus cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida da nossa descendência. Salmo 37, 25, esse é o meu salmo que eu oro todos os dias. Salmista dizendo, fui moço e já sou velho, agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia, diga aleluia. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não tem a nuvem, mas você tem a presença do Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Você hoje pode desfrutar dessa presença perfeita. Queria que você ficasse em pé nesta hora. Você pode desfrutar dessa presença perfeita. Eu tenho